Olá pessoal, na nossa conversa anterior sobre filosofia, para o vídeo não ficar tão grande, a aula não ficar tão cansativa, a conversa não ficar tão cansativa, o pessoal da internet não tem muita paciência para texto grande, né, para vídeo grande. E o que eu digo, como é que a gente vai ler o Dom Quixote, vai dizer o Dom Quixote em 10 palavras, em 40 toques, em 60 toques? Não existe, né? Eu adoro textões, desde que sejam bons, vídeos grandes também, desde que sejam bons, não tem problema nenhum, claro. Então esse negócio de querer tudo resumido, acaba que a gente fica com conhecimento muito raso. Então, para aquele vídeo não ficar tão grande, eu estou fazendo esse segundo, que a gente vai tratar de uma outra frase dita por Parmênides no seu poema, e que vai interessar o desenvolvimento da nossa, do nosso caminhar até chegar no Gorgias, que vai justamente rebater o que a gente disse anterior sobre o ser é, o não ser não é. No vídeo anterior está explicado isso lá, espera. Hoje nós vamos para a segunda frase, que o Parmênides diz o seguinte: ser e pensar é a mesma coisa. O que ele quer dizer com isso? Não esqueçam que o Parmênides, como eu disse, viveu na época arcaica, bem antes ainda da fixação definitiva da escrita. Então o homem primitivo, o homem arcaico, ele ainda pode ser quase que encarado nisso aí, ele já estava lutando para sair disso, mas ainda pode ser colocado nesse regime, até para que a gente converse melhor. Para o homem, a palavra estava ligada à coisa. Palavra e coisa era a mesma coisa, entendeu? Celular. Celular. Não existia uma palavra celular e o celular. A palavra já dizia o objeto. Fica aí, Júlia. Aqui tem um livro, olhando para cá, tem um livro do Michel Foucault, que diz As Palavras e as Coisas. Então, nessa época, as coisas eram a própria palavra. Esse livro não estava ali de propósito, não. Ele veio a calhar. Como eu ia dizendo, as palavras e as coisas eram a mesma coisa, estavam ligadas entre si. Não havia, vamos dizer assim, um pensamento abstrato. A palavra não era separada da coisa. Coisa e palavra eram uma única e mesma coisa, né? Uma coisa só. Não havia essa separação. Hoje você pode dizer telefone, não precisa estar com um telefone, você vai saber o que é um telefone. Nessa época, na época arcaica, não. Na época do pré-uso da razão, a palavra e a coisa eram mesmo. Se eu dissesse celular, eu tinha que estar com celular, que é para a pessoa saber do que se tratava. Hoje não, se eu digo celular, a gente é capaz de compreender. Eu não preciso estar com o celular mostrando, Júlia, celular, Júlia, celular. Não, não preciso isso. Se eu disser celular, ela vai entender. E a palavra ganhou abstração, né, que a gente diz. A coisa não precisa estar presente, a coisa pode estar em outro local. Mas para o Parmênides, nessa época, não. Ele dizia que ser e pensar é a mesma coisa. Então, você só podia pensar aquilo que existia. Eu só podia pensar numa laranja, para usar a fruta da nossa aula anterior, eu só podia pensar na laranja porque a laranja existia. Ali ela existe, então eu posso pensar. Eu não poderia pensar, por exemplo, num dragão. Isso não poderia pensar naquela época. Por quê? Porque o dragão não existe. E ser e pensar é a mesma coisa. Existir e pensar é a mesma coisa. Entendeu? Claro, nós vamos desenvolver isso melhor e justamente com o auxílio do Gorgias, que ele vai mostrar que o Parmênides nisso aí também está errado. Que ser e pensar não é a mesma coisa. Quando você pode pensar na quimera, no grifo, no dragão, na mula sem cabeça, no saci pererê, tudo isso a gente pensa hoje. Para o Parmênides isso era impossível, porque ser e pensar era a mesma coisa, você só podia pensar aquilo que existia. O Gorgias vai trabalhar exatamente mostrar que isso não funciona assim. Então,
Esse bate-papo de hoje é muito breve para que nós fixemos essa outra frase do Parmênides. A da primeira aula é: o ser é, o não ser não é. A coisa existe, a não coisa não existe. A laranja existe, a não laranja não existe. Hoje é: ser e pensar é a mesma coisa. Ser, existir, coisa e pensar é a mesma coisa. É redundante, mas é assim que a gente tem que entender. Isso leva tempo, mas não perca o foco por conta disso. Essas repetições é muito natural e que torna os textos dos filósofos profissionais chato às vezes de ser entendido. Requer se debruçar, pensar. Depois que a gente entende, fica tudo às vezes muito claro, mas é maravilhoso depois que a gente entende. Mas essa repetição é coisa e pensar é a mesma coisa, são iguais. Coisa e pensamento são coisas iguais, há uma igualdade. Coisa igual a pensamento. E é o que ele diz nessa frase. E que o Goja vai destruir no futuro, mas isso envolve toda uma cadeia de conhecimento que é o que a gente tem tentado levar e está tentando levar nessas conversas para que se tenha, que nós peguemos amor pela filosofia e prossigamos entendendo isso. Você não vai encontrar isso em livro de filósofo nenhum, porque eles passam por isso muito rápido. Ele só diz, o ser é, o não ser não é, e passam embora, como se você, uma criança, um adolescente de 16, 17 anos, já fosse capaz de entender isso. Claro que tem uns que entendem muito mais do que isso, mas é difícil, você tem que bater nessa tecla, muitas vezes, às vezes repetir, isso é quase que enfadonho, mas é a única maneira que a gente está tentando encontrar de nos comunicar entre Osório e a juventude, ou a juventude do Osório com a juventude do lado de lá. Tá bom? Acompanha aí, compartilha, manda isso pro teu amigo, talvez sirva para ele, compartilha, comente, curta, ajuda a gente a divulgar essas nossas conversas sobre filosofia, né? Aguarde pelo próximo encontro. É isso aí, pessoal. Tchau.